Bom dia, Candeias. Graça e paz a todos vocês. Para mim é um privilégio, uma honra enorme estar aqui com vocês nessa manhã, poder partilhar um pouco da palavra do nosso Deus. Como o Wildes falou, eu estou acostumado com esse ambiente aqui do auditório, né, com uma galerinha mais nova durante a noite, com um louvor que às vezes chama a atenção do pessoal lá, né, que as músicas são mais rock and roll, digamos assim, né? Tem uma pegada mais rock and roll da galera aqui à noite, né? E é muito bom estar nesse ambiente com vocês também, né? Poder partilhar um pouco do que Deus tem trazido aos nossos corações. E a gente está nesse tema, né? Do sofrimento emocional. E o subtítulo é um subtítulo bem instigante, que é o que Jesus fez por mim. O que Jesus fez por mim. E na maioria das vezes, quando a gente vai responder a essa pergunta do que Jesus fez por nós, a gente primeiro acho que tende a pensar muito no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Acho que é a primeira coisa que vem na nossa mente, né? O que Jesus fez por mim. A gente vai pensar, cara, Jesus morreu por mim, ele ressuscitou, ele perdoou os meus pecados através do sacrifício na cruz, através daquele sangue que verteu na cruz do Calvário. Geralmente essa é a primeira resposta, e não está errada, tá? Essa resposta é uma resposta mais comum. Mas dentre as coisas que ele fez por nós, ele fez algo que é essencial aqui, que é primordial, que talvez sem isso a gente não estaria aqui, que é a existência, a vida. É o próximo slide já. A existência, a vida. Coloquei a vida até já entre parênteses, porque quando a gente fala de existência, a gente pode pensar em outras coisas mais abrangentes, mas eu queria focar na vida, nesse ar que a gente está respirando, o fôlego de vida mesmo que nos move, a existência da nossa vida, o chão por onde a gente caminha, os lugares por onde a gente anda, a nossa família. Ele nos proporcionou isso, Jesus fez isso por nós. Ele estava lá na criação, desde o início. A gente, às vezes, se pega muito na figura do Jesus que aparece ali nas histórias do Novo Testamento, dos Evangelhos, mas Jesus já existia, ele estava lá. E eu queria ler com vocês Colossenses, capítulo 1, a partir dos versos 16, que vai dizer o seguinte: pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele já estava lá. E por meio dele, tudo subsiste. É por meio dele que tudo subsiste, é por meio dele que nós existimos, é por meio dele que essa vida existe. E eu queria continuar também com um trecho lá do Evangelho de João, também no capítulo 1, que vai dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, sobre isso nós estamos falando aqui nessa manhã, e esta era a luz dos homens. Nele estava a vida, porque ele é a própria vida, e ele concede dessa vida a nós. Então eu queria que primeiro a gente entendesse isso. O que é que Jesus fez por nós? Além da pergunta lá e da resposta inicial. Ele nos deu a vida. Ele nos concedeu essa existência. Agora, queria fazer uma pergunta para vocês. Há deleite na sua vida? Você tem desfrutado da vida que Deus te concede? Desse fôlego de vida que você tem? Da saúde que você tem? Dos dias que lhe são concedidos? Você tem tido deleite? Você tem desfrutado desses dias? Ou alguma coisa tem impedido de você desfrutar? Não apenas viver ou existir,
algo para além do viver e existir, um propósito além do viver e existir normalmente, são as coisas básicas da nossa vida ali, do trabalho, das nossas obrigações, atividades, quer na faculdade, quer na escola, quer na sua empresa, no seu emprego. E eu queria trazer uma imagem que Gigi já pode colocar aí, de Gustave Doré. Uma imagem de 1865. Esse bichinho aí é o Leviatã. Essa é uma ilustração do Gustave Doré, um pintor francês. E ele imaginou o Leviatã a partir de relatos, inclusive bíblicos, dessa maneira. O Leviatã, ele, na cultura ali siríaca, e inclusive na cultura dos povos ali da Palestina, ele era considerado o monstro mais terrível dos mares. Ele era um monstro aquático e era o mais terrível de todos eles. Inclusive, dentro da própria cultura ali siríaca, você vai encontrar algumas histórias bem interessantes a respeito dessa criatura. Eles diziam que Baal, que para aqueles povos ali era um dos deuses mais fortes, era o guerreiro mais forte, ele foi de encontro ao Leviatã, e com o Leviatã ele travou uma batalha sangrenta. O Deus mais forte daqueles povos, o guerreiro mais poderoso, vai de encontro ao Leviatã e trava uma batalha sangrenta. Quem aí, não sei se vocês curtem cinema ou acompanham o cinema, né? Tá rolando aí a Odisseia nos cinemas, o filme do Christopher Nolan. E é um filme que mistura muito mitologia, né, e história, porque Homero, com a sua Ilíada e a sua Odisseia, ele mistura fatos históricos com mitologia. E o mito do Leviatã, ele está na nossa Bíblia, naquilo que a gente chama de Bíblia, naquilo que a gente chama de Palavra de Deus. Ele está lá nos Salmos, ele está no livro de Jó, falando sobre essa criatura. E eu queria ler com vocês um trechinho lá de Salmos, que diz o seguinte: Eis o mar, imenso e vasto, cheio de inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã. E eu queria chamar a atenção de vocês para o próximo trecho após essa vírgula, que diz: que formaste para com ele brincar. Percebem aí? Nosso Deus forma o Leviatã para com ele brincar. O monstro terrível para os povos vizinhos de Israel, um dos monstros mais terríveis diante do nosso Deus, ele é apenas um pet. Ele é um cachorrinho. Deus brinca com ele. Deus brinca com o Leviatã. E aí eu queria trazer alguns pontos a respeito desse brincar. O verbo brincar aí no hebraico, ele é o verbo shahak. Talvez essa seja a pronúncia, não sei se é a pronúncia correta, tá? E ele significa brincar, rir, divertir-se, jogar. E eu queria jogar com vocês de duas maneiras aqui a respeito do brincar. Queria que a gente pensasse, mais uma vez, nesse monstro e imaginasse que o monstro mais terrível da antiguidade, dos povos do Oriente Próximo, monstro temido, nosso Deus o criou para com ele brincar. E muitas vezes nós temos muitos medos. Muitas vezes a gente carrega muitos medos. Muitas vezes a gente carrega um Leviatã no nosso coração. A gente traz um peso enorme para o nosso coração. E aí a gente tem o nosso Leviatã também. E qual é o seu Leviatã? Vou perguntar isso de novo mais para frente. Mas diante do seu Leviatã, diante dos seus medos mais terríveis, você, a gente, não pode esquecer que o nosso Deus, ele brinca com o Leviatã. O Leviatã para o nosso Deus
é um peixinho de aquário. Aqueles peixes ornamentais de aquário, o Leviatã, para o nosso Deus, é apenas um peixinho de aquário. E muitas vezes a gente deixa de brincar, de rir, de se divertir, de jogar por conta de um Leviatã. E esquece que o nosso Deus está no controle de tudo, dos mares. E esse Leviatã é apenas um pet. Queria que a gente trouxesse isso à mente. E segundo, você tem brincado? Você tem desfrutado da vida que Deus te deu? O nosso Deus, assim como está aqui nesse texto de Salmos, ele é um Deus que se importa com o lúdico. Ele se importa com o lúdico. Muitas vezes a gente vai vivendo de uma forma tensa, sisuda, muito séria, mas o nosso Deus, ele se preocupa com o lúdico. Tá aí o salmista não me deixando mentir. O universo, a existência, a vida, não são apenas para cumprir uma função. Jesus, né, como está aqui nos textos que a gente leu anteriormente, em Colossenses e em João, ele não criou tudo isso apenas para cumprir uma função. São presentes para serem desfrutados. Você crê que você é um filho de Deus? Você crê que você é uma filha de Deus? Qual alegria maior que um pai tem em ver o seu filho feliz, em ver o seu filho desfrutando da vida, se deleitando da vida? Tem muitos pais aqui, tem muitas crianças aqui. Acho que talvez seja a maior alegria que um pai tem, né, Thompson, de ver o seu filho se deleitando, aproveitando da vida, sendo feliz. E se nós, seres humanos, pecadores, limitados, desejamos isso para os nossos filhos, quanto mais o nosso Deus deseja isso para a gente. Quanto mais o nosso Deus quer olhar para a gente e quer ver os filhos dele se deleitando. Quer ver o Misael desfrutando da família dele, das filhas dele, da esposa dele. O nosso Deus quer ver isso. E muitas vezes a gente não desfruta dessa vida. Queria ler com vocês Mateus capítulo 6, verso 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Queria focar um pouco no início aqui desse versículo, na primeira parte dele. Observem. O verbo observem. Contemple. Quanta ansiedade às vezes você carrega no seu coração. Quanto peso você às vezes carrega no seu coração. Quanta ansiedade a gente vai acumulando nos nossos corações. Porque a gente parou de contemplar a vida. A gente parou de contemplar a vida, a natureza. Tudo que Deus criou para o nosso desfrute, para o nosso deleite. Quando foi a última vez que você beijou a sua esposa de forma apaixonada? Quando foi a última vez que você beijou o seu esposo de forma apaixonada, como vocês faziam no namoro? Quando foi a última vez que você abraçou e curtiu seus filhos? Quando foi a última vez que você parou e olhou para o seu filho ou sua filha dormindo, como você fazia quando eles eram menores, quando eles eram bebês? Quando foi a última vez que você curtiu fazer algum lazer que você gosta, algum hobby que você gosta, porque você está sendo engolido pelo trabalho, pelas responsabilidades, pelas tarefas? É importante observar isso? É. Tudo isso é importante, é necessário. Mas será que você tem vivido isso de forma equilibrada, a desfrutar daquilo que Deus está te proporcionando?
E aí você vive ansioso, com raiva, aborrecido, aborrecida, e muitas vezes não sabe por quê, sendo que Deus já te proporcionou, já nos proporcionou uma terapia gratuita aí, ó. Um marzão, uma natureza belíssima. Quando foi a última vez que você foi ali no Parque do Cocó e apenas sentou e olhou para os pássaros e as aves? Quando foi a última vez que a gente fez isso? Que a gente curtiu a nossa família? Deus é família, trindade. Existe um motivo para tudo ter sido criado. Ele poderia ter vivido muito bem ali, só Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele criou tudo que existe, a existência, a vida. E a gente vai deixando isso passar batido. A gente vai deixando isso passar batido, galera. O que lhe impede de deleitar-se? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês agora. O que é que tem te impedido de se deleitar na existência, na vida? E eu queria que a Gigi não passasse o próximo slide com algumas colocações aí. Porque eu queria que você agora, nesse momento, nesses segundinhos agora, antes de eu colocar as alternativas aí, que você não fosse induzido pelo que eu vou colocar, mas você já fosse pensando aí. Cara, o que é que tem me impedido de desfrutar da vida que Deus está me dando? O que é que tem me impedido de desfrutar, de me deleitar na existência tão bela, rica, maravilhosa, profunda? E às vezes não precisa de tanta coisa, tá, gente? Às vezes a gente quer fazer uma programação tão, sei lá, especial e às vezes basta tirar um tempinho com a sua família na sua casa. Na minha infância, tinha uma coisa que eu adorava fazer. Eu acho que era a coisa que eu mais adorava fazer. E o meu pai sempre fazia isso comigo, religiosamente. Todos os sábados de manhã, e isso é uma memória que eu carrego muito forte, eu vou abrir esse parêntese aqui, que eu não tinha nem pensado nisso, mas me veio na cabeça agora. Todos os sábados de manhã, era sagrado. Ele me acordava às 9 da manhã e a gente montava um jogo de botão na sala. E a gente sempre teve uma vida financeira mais precária. Então a gente não tinha a mesa de botão. Se liga, né? Quem é os mais antigos devem lembrar que tem uma mesa de botão. A gente não tinha mesa de botão. A gente tinha os botões, as traves, a bolinha, a palheta. Como é que a gente jogava botão? No chão. E as marcas dos azulejos, as linhas dos azulejos, era a divisão do campo. Não existia mesa. E ali a gente jogava durante pelo menos uns 30, 40 minutos, todo sábado. Era sagrado. E eu carrego isso, ó, essa memória muito forte. Muito forte. E isso faz parte de quem eu sou hoje. Isso faz parte da minha construção como ser humano, como uma pessoa que está aqui conversando com vocês nessa manhã. Uma memória tão simples. Um jogo de botão, que era aqueles que você comprava na banca de revista. Existia algo que se chamava banca de revista antigamente, né? Onde vendiam-se revistas. Onde se vendiam revistas, livros, essas coisas. Então você ia lá na banca de revista, dentre as coisas que vendiam lá, vendia jogo de botão, que eram os mais baratinhos, né? Porque se você fosse numa loja de brinquedos, teria os mais caros. Mas o jogo de botão de banca de revista era o mais baratinho, era tipo, acho que na época, 1,50 cada time. Então, com R$ 3, meu pai fazia a alegria do filho dele. Apenas com R$ 3. Durante os sábados pela manhã. O que tem te impedido de ter um sábado pela manhã com seus filhos, com a sua esposa? O que te impede de fazer um café da manhã com a sua esposa, com seu esposo? E aí eu queria que a Gigi colocasse o próximo slide. Agora que vocês já pensaram, e não vão ser induzidos pelo que eu vou colocar aqui, queria que a gente pensasse nisso. Hipervigilância. Talvez seja aquela pessoa que vive o tempo todo preocupado, né? Se está errando, se vai errar, se vai deixar de errar, se vai pecar, se vai deixar de pecar. Você sofre com essa hipervigilância. E isso vai
levantando muros ao seu redor, ao redor da sua vida, ao redor de quem você é, da sua família, da sua casa, da sua existência. E esses muros vão impedindo que você desfrute, que você se deleite. Porque como o verbo shahak aí, para rir, para jogar, para se deleitar, é preciso que os muros estejam baixados. É preciso que a guarda esteja baixa. E às vezes você está muito na defensiva, você vive na defensiva o tempo inteiro, pisando em ovos. Isso te impede de viver mais tranquilamente, mais relaxadamente. Controle. Às vezes você é a pessoa que não abre mão do controle. Você está sempre querendo controlar todos os aspectos e atividades da sua vida de forma, às vezes, beirando ali, né, o doentio, a obsessão. E aí, esse seu controle também pode estar te impedindo de relaxar, de se deleitar, de desfrutar. Legalismo. Acho que aqui na Candeias isso é mais difícil, mas eu coloquei, tá? Talvez você seja uma pessoa que acha que tudo é pecado. Ir para um show de humor, ouvir uma piada, tirar um tempo assim mais descompromissado mesmo, porque talvez você venha de uma cultura que te ensinaram que Deus é um Deus que está ali, carrasco o tempo todo, que vai punir você por qualquer descuido que você der na sua vida. Talvez você veio dessa cultura. E aí esse legalismo vai te impedindo de desfrutar da vida, de viver a vida de forma mais leve, mais suave. Ansiedade. Porque é meio que uma escadinha, né? A hipervigilância vai virando um controle, que às vezes te joga para um legalismo, e esse legalismo vai te enchendo de ansiedade. Conheço gente que fica com urticária de tanta ansiedade. Essa ansiedade, às vezes, vai te impedindo de viver, de desfrutar da vida. Pode ser uma mágoa. Às vezes você carrega uma mágoa dentro do seu coração, de alguém de dentro da sua própria casa, de alguém que está ali perto de você todos os dias. E enquanto amigo, amiga, irmã, irmão, você não resolver essa questão, como é que você vai desfrutar a vida com essa pessoa se a mágoa ainda corrói o seu coração? Se a mágoa ainda está enchendo todos os poros do seu corpo? Não dá para desfrutar a vida com alguém, seja quem for, se você carrega uma mágoa. Eu costumo dizer, e isso não é invenção minha, eu ouvi isso de alguém, que a mágoa é um câncer na alma. Ela vai te consumindo, né? Ela vai te corroendo. E às vezes essa mágoa está aí te impedindo de desfrutar a vida com essa pessoa que está ali próxima a você, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Será que é uma mágoa? E aí eu coloquei o Leviatã entre para que fique aberto, porque cada um tem o seu Leviatã. Qual tem sido o seu Leviatã? Qual tem sido o monstro terrível que tem te impedido de desfrutar a vida, sendo que o nosso Deus, Jesus, o seu e o meu Deus, é um Deus que brinca com o Leviatã. Mas às vezes você tem olhado para o Leviatã com medo, apenas achando que é um ser terrível, e esquecendo que Deus está no controle de todas as coisas. E que o Leviatã, nas mãos do nosso Deus, é apenas um pet. É só um cachorrinho, é só um gatinho. Que Leviatã é esse que está aí, na sua vida, no seu coração, que você tem carregado aí no seu dia a dia, como uma sombra que te persegue, como uma nuvem nublada que está aí na sua cabeça o tempo todo, para onde você vai, ela vai atrás de você. Queria ler com vocês Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39, muito conhecidos também. Hoje só tem texto conhecido.
pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação, nem o Leviatã, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que todas essas coisas que a gente colocou aqui, que o Leviatã não separem, e eles não podem separar você do amor de Deus. E o amor está na vida, porque Deus é a vida. Eu queria mostrar para vocês o trecho de um vídeo de um filme bem conhecido, para quem gosta de cinema. Como vocês já viram, eu tenho esse sério pecado. E é um filme muito conhecido, que é A Vida do David Mitch. Filme de 2013, dirigido pelo Ben Stiller. E ele atua no filme, junto com o Champagne. Só para contextualizar, essa é uma cena onde eles estão no alto de uma montanha. E o Mitch ele foi parar por lá, para quem conhece a história, ou para quem vai ver depois, porque ele era um cara que não vivia a vida. Ele tinha tudo, mas ele não vivia a vida. Para quem conhece o personagem, ou para quem for assistir a história depois, você vai entender. Ele não vivia a vida. Ele tinha uma vida muito próspera, muito abençoada, digamos, em todos os sentidos, né? Mas ele não vivia a vida. E esse trecho do filme mostra um momento muito, muito importante no contexto de viver a vida, pura e simplesmente. Parece um contraponto muito, muito forte de acordo com a nossa realidade hoje, que tudo é foto, né? As pessoas vão para um show e não curtem o show, elas ficam vendo o show através da câmera do celular. As pessoas só querem performar para postar nas redes sociais uma vida que, no fundo, elas não estão vivendo. Mas a performance, os likes são muito importantes. E aí você deixa tudo passar por conta de uma foto. E o personagem do Champagne diz, não, nesses momentos, eu só quero estar aqui. Em outros momentos eu vou clicar e fazer a foto com a câmera, mas tem momentos que eu só quero estar presente. E às vezes a gente não está presente nos momentos mais importantes da nossa vida. Presentes mesmo, sabe? Às vezes você está aí num churrasco com os amigos ou com a sua família e você está com o notebook trabalhando. No celular, resolvendo alguma coisa. Mas não está presente. E a sua família só quer que você esteja presente. Só quer que você esteja ali com ela, com ele, com eles. O que é que tem impedido de você desfrutar e se deleitar na vida que Deus te proporcionou, nessa existência tão bela, tão rica, tão cheia de cores, cheiros, sabores? E eu queria já chamar a galera do louvor aqui para a gente fazer esse momento juntos, porque essa letra dessa música se encaixa com a passagem de Romanos, né? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nenhuma criatura, nenhum ser mitológico, monstruoso, aquático, ou o seu Leviatã, que talvez não seja um monstro, talvez sejam outras coisas. Mas não esqueça que nada disso nos separará do amor de Deus, que é a vida que está nele. E Ele preparou uma vida para ser vivida. Ele criou tudo isso para que a gente vivesse em plenitude. Em plenitude. Sabe? Curtindo a vida. Curtindo a vida.